Bom dia, hoje é 24 de maio de 2024, sexta-feira, e estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado aqui Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, você, Caval? Tudo tranquilo. Vamos falar de uma semana que não foi, vamos dizer, tão forte em termos de indicadores econômicos, enfim, novos fatos do ponto de vista dos fundamentos no Brasil, no exterior, mas importante aí do ponto de vista da evolução das expectativas com relação aos próximos passos de política monetária, sobretudo aqui no Brasil. Mas vamos começar, vamos falar primeiro do que foi o mercado lá fora. Enfim, a gente vinha aí de umas 2 semanas de mais calmaria no que toca aos preços dos ativos, né? A Treasury mais tranquila, enfim, as bolsas subindo. Essa semana a gente já teve aí um toque um pouquinho diferente, né? Acho que não foi algo tão saliente, né? Mas essa semana acabou se destacando lá fora por ausência de grandes divulgações econômicas, mas tivemos duas muito relacionadas ao setor da indústria que acabaram aí lembrando, né? Trazendo a ideia de que a economia americana segue forte. Tivemos primeiramente aí na quarta-feira o indicador do PMI americano, que mostrou tanto o setor de serviços como o setor de manufatura reacelerando frente ao que tinha desacelerado nos meses anteriores, né? Então, aquela ideia de que a gente já tinha visto no dado do varejo americano mostrando uma desaceleração do consumo, a gente tinha notado isso já acontecendo na indústria, saiu esses PMIs, né, agora no meio da semana, indicou uma reaceleração da atividade e agora cedo, na sexta-feira, o indicador relacionado a encomendas de bens de capital, né, que acaba entrando ali na parte de investimento, também um pouco mais forte que o esperado para o mês de abril, né? Então, ao que tudo indica, de maneira geral, ainda temos uma economia americana crescendo ainda provavelmente acima do potencial. Então, em cima disso, a gente teve os juros futuro americano, né, a Treasury de 10 anos, subindo de 4,40 mais ou menos, que foi o que ela fechou na semana passada, para alguma coisa perto de 4,50 agora pela manhã, né? Então, uma leve alta aí nas taxas de juros lá fora. Uhum. E temos na semana que vem a divulgação do PCI, né? Isso, teremos aí, já tivemos a inflação de maio, né, de abril, o CPI, mas como o Fed olha especialmente o PCI, que também é uma métrica de inflação, obviamente os olhos estão todos voltados para sexta-feira, essa divulgação, e ao que tudo indica, tende a ser uma divulgação benigna, né, por conta do fato da gente ter tido no próprio CPI um número aí que vem nem o esperado, a parte de serviços médicos, que a fonte, né, a origem do dado vem de outra divulgação, acabou também sendo relativamente benigno. Então, ao que tudo indica, tende a ser aí uma divulgação mais para o lado benigno, mas eu diria que hoje já está meio que no preço do mercado, se vier alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Então, vamos falar um pouco aqui do Brasil, né? E vínhamos chamando atenção desde da semana passada, né, com a divulgação da ata, a importância da divulgação da pesquisa Focus, né, que está agora com o seu ritmo normalizado, e vamos falar disso e também da comunicação do Banco Central, que também nessas 3 semanas, mais ou menos, que falta até o próximo Copom, 3 semanas e meia, vai ser decisiva aí do ponto de vista das chances, né, de corte de Selic ou não. Vamos falar primeiro da Fox, que acho que teve uma leitura bastante interessante, Marcos, que a gente até divulgou, né, na broadcast. Então vale a pena chamar a atenção para isso. Nós economistas, né, nós que trabalhamos no mercado em cima aí da atividade de inflação no Brasil, né, olhamos toda segunda-feira com bastante cuidado o que o relatório Focus está nos dizendo, que nada mais é o que o consenso, o que os economistas estão pensando com relação às principais variáveis econômicas, juros e inflação principalmente, né? E de março para cá, o que a gente observou foi uma deterioração importante das expectativas de inflação, olhando especialmente 2025 e 2026, né? Não tanto para esse ano, né, que tem
já está meio que datado, tem coisas que vão acabar acontecendo aí, inclusive por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas no final das contas, de março para cá, as expectativas para 2025 e 2026 que já estavam desancoradas, né? Só lembrando que a meta de inflação é de 3 e as expectativas estavam ao redor de 3,5, ou seja, meio ponto acima da meta, se deterioraram bem, né? E especialmente, né, depois da decisão do Copom rachada que a gente teve na questão de 3 semanas atrás, essas expectativas se deterioraram ainda mais, né? Por exemplo, aqui até anotei aqui, subiu até 3,74%, que foi o que a gente teve na segunda-feira pela manhã, a divulgação. Só lembrando, quando a gente pega o relatório Focus, fala expectativa de inflação, normalmente a gente está olhando para a mediana, né, das projeções colocadas nos últimos 30 dias. Só que quando a gente abre a base de dados do Banco Central, a gente consegue acessar quais foram as projeções que foram alteradas nos últimos 5 dias, né, que é um pouco mais nervoso. Né, a pessoa, o economista, o analista que vai lá e revê com mais frequência o número e já joga no sistema do Banco Central. E aqui a gente teve uma notícia, vamos dizer assim, mais para o lado benigno, mais para o lado positivo. O que eu quero dizer? As expectativas de inflação alteradas nos últimos 5 dias, na semana retrasada, estavam em 3,75%. E nessa segunda-feira, né, que compreende as alterações que foram feitas na semana passada, elas recuaram de 3,75% para 3,7%, 3,70%. Então, aquelas pessoas que imediatamente mudam a projeção de inflação em cima de alguma coisa que aconteceu, alguma declaração, algum evento, revisaram para baixo. E na minha leitura, e acho que não é coincidência, quando a gente olha dia a dia o que aconteceu, foi logo após a ata do Copom, né, que saiu na terça-feira retrasada, que a gente observou essa queda das expectativas para quem alterou a pesquisa Focus nos últimos 5 dias. Então eu diria que a gente teve ali no bojo da ata, que teve um tom bastante duro, né, que foi um comentário que a gente fez na semana passada no nosso podcast, acabou surtindo, né, algum efeito positivo esperado aí, em conter um pouco essa piora, essa deterioração das expectativas de inflação que vem acontecendo desde março. Agora, mesmo assim, ainda parece provável, né, que no Focus da próxima segunda-feira vai haver uma alta adicional, né, da expectativa, vamos dizer, convencional, a de 30 dias, mesmo que a de 5 dias eventualmente até melhore, né, porque esses movimentos de consolidação de uma nova visão, eles acabam sendo ajustados no Focus lentamente ao longo do tempo, mas há o momento, né, da data crítica que deve impulsionar isso, né? No final das contas, tem economista que não vai lá e atualiza no sistema tão rapidamente, né, as projeções, espera uma coleção de dados para rever o que está se pensando em relação à inflação e acabam decidindo mudar, acabam fazendo a revisão exatamente na semana anterior que o Focus, que o Banco Central coleta os dados para avaliação de quem mais se aproxima, né, das projeções e a realidade divulgada. Os rankings, né, do Banco Central, eles são mensurados, né, num momento, vamos dizer, o momento que o Banco Central bate a foto das projeções, exato, é a data crítica. Sim. E aí todo mundo quer estar bonito na foto, né? Então melhora, né, a projeção, enfim, para ter, vamos dizer, maior possibilidade de se aproximar do número verdadeiro. Então o risco é esse, né? Como você teve muita alteração de cenário nos últimos 20, 30 dias, a possibilidade real de que tenha gente que na última data crítica não tenha colocado números tão altos como provavelmente tenham sido colocados aí ao longo desses últimos dias, que a gente vai ficar sabendo segunda-feira. Que aliás, inclusive por ela se dar aí depois do Copom. Então, essa divulgação, né, que vai ser relativa às mudanças feitas até hoje, né, elas vão aparecer, portanto, na segunda-feira, vai ser bem importante. Mas continuando aqui, né, essa expectativa então não tem se movido favoravelmente e é um dos pontos chaves aí que o Copom chamou a atenção e vamos então
Aquilo que foi mais relevante essa semana, a fala do diretor Diogo Guilhem, né, de política econômica. Eu destacaria alguns pontos, né, Cauã? Inclusive, fazendo mais uma referência ao relatório Focus, o Diogo Guilhem, em certo momento nas suas declarações feitas ontem, né, fez questão de destacar, né, que embora tenha sido uma votação dividida do Copom na última reunião, existe aí um consenso de que a condução da política monetária tem que ser feita de maneira mais cautelosa, tem que ser contracionista, né, e flexível, né? Acho que ele fala, existe um consenso com relação a isso. E outro ponto que ele fez questão de bater bastante a tecla, que eu acho que tem a ver com isso que a gente tem falado, né, é sobre a relevância de reancorar as expectativas de inflação, né? Então, acho que um pouco do movimento nesses 2 últimos dias, ontem e hoje, que os juros deram uma acalmada, tem a ver com essa sinalização que, de fato, o Banco Central, pelo menos boa parte do colegiado, tem mostrado um compromisso muito grande, né, em tentar reancorar as expectativas com as suas próximas decisões. Mas eu também destacaria, Caval, outro assunto que assim, diz mais respeito aos economistas ali no dia a dia, né? Às vezes é um assunto um pouco chato, que é a história do juro real neutro, né? Que o próprio Diogo Guilhem comentou ontem, que é algo que não é sempre que o Banco Central revisa. Só lembrando, juro real neutro de equilíbrio é o juro onde você não acelera nem desacelera a inflação. Então, há um ano, mais ou menos, o Banco Central trabalha com juro real de equilíbrio por volta de 4,5%. E quando a gente olha no relatório Focus, isso acho que é o ponto interessante, se a gente olhar para prazos mais distantes, 2025, 26, 27, já tem um juro real embutido ali entre 5,5% e 6%. Então, os economistas que colocam as suas projeções no relatório Focus têm na cabeça, têm nas suas projeções um juro real de equilíbrio relativamente superior àquilo que o Banco Central trabalha hoje em dia, né, Carol? Mesmo que você imaginar que tem ali também uma incerteza derivada de qual vai ser o compromisso futuro, né, com a meta de inflação, por exemplo, vai haver uma atuação que mire mais a banda, enfim, e não o 3%, pelo menos ele é de 5%, né? Pelo menos 5, 5,5%, supondo que se o Focus chegasse mais perto de 4%, você estaria falando de um juro neutro que é de 5%, né? Mas vamos dizer 5, 5,5% ou 6%, né? A faixa entre 5 e 6%, né? Me parece hoje que é o que está mais na cabeça dos economistas. E vamos lá, acho que tem uma derivada interessante nesse aspecto, né, Caval? Se por um acaso o Banco Central passar a trabalhar com juro real maior, que seja 5, 5,5, 5,25, isso implica, né, que ao longo dos próximos meses ou até anos, né, o espaço para uma redução muito grande da Selic, né, fica limitado. Inclusive, acho interessante que essa discussão que o Diogo Guilhem trouxe essa semana vem também no bojo aí de uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Algumas declarações no simpósio essa semana por lá, né, alguns membros do Fed dando declarações que eles estão revisitando, né, os modelos do que seria a taxa de juro real neutra. No final das contas, me parece que, além de fatores domésticos nossos, principalmente a questão fiscal, que nos levam a ter um juro real maior, temos elementos comuns, né, que estão fazendo com que o juro real de equilíbrio no mundo como um todo estejam sendo repensados. Né? Com certeza a construção, né, de uma estimativa de juro real neutro num país emergente como o Brasil, ele vai partir do piso de qual é o juro real neutro da economia global e vamos dizer, fundamentalmente dos Estados Unidos. Né? Então já é um patamar que pode ser mais alto por si só, né, em função daquilo que vem de fora. E acho que vale também citar, Caval, que ao que tudo indica, pelo menos não tivemos de maneira oficial, mas algumas notícias hoje trazem a ideia de que o Banco Central não, o governo vai de fato confirmar aí, através do decreto, a meta contínua de 3%, né? Meta de inflação, algo que era esperado já há algum tempo, né? E o mercado estava demandando alguma posição do governo com relação a esse assunto. E nas últimas horas, né, surgiram aí notícias de que, de fato,
em algum momento, aí nas próximas semanas, teremos o decreto confirmando aí que o governo vai deixar em 3% a meta, que é um alívio, né? Porque algumas declarações do ministro Fernando Haddad essa semana colocaram ali uma pulga atrás da orelha dos investidores. Né? Esse é um outro ponto de inquietação, né? Infelizmente, né? Muitas vezes a gente já no passado defendeu, né, posições do ministro Haddad, enfim, muitas vezes na sua luta interna, né, dentro do próprio governo por buscar, né, medidas que caminhem na direção do equilíbrio fiscal, resistir à pressão por mais gastos, enfim. Mas essa semana ele foi bastante infeliz nas declarações que deu no Congresso. Primeiro, de certa forma, dourar a pílula com relação à inflação, dizendo que a inflação é uma inflação baixa, historicamente, sim, é verdade, mas criticando a meta, falando que seria inexequível. Né? Exigentíssimo. Exigentíssimo, enfim, e lançando dúvidas com relação ao compromisso formal, né, com a meta de 3%. Ontem, ao final do pregão, houve notícias não confirmadas, as famosas fontes, né, de que esse decreto sairia, né, tempestivamente, ajudou um pouco o mercado e acho que está na hora realmente do governo limpar esse ruído que não está ajudando, inclusive no contexto atual de divisão do Copom. Né? Então isso seria muito importante agora do ponto de vista de disciplinar as expectativas. É claro que isso não esgota, né, a questão, porque nós já tivemos, né, no passado um Banco Central, na época do presidente Tombini, que ele simplesmente não mirava, né, o centro da meta. O alvo era um pouco acima, enfim, como muitos estudos depois comprovaram. E aparentemente, né, dentro do Copom existe um pouco essa discussão. Não é por outro motivo que eu imagino que o presidente Campos Neto, na sua fala na quarta-feira passada, né, não dessa semana, melhor dizendo, mas quando da divulgação da ata, chamou atenção exatamente para o fato de que a política monetária tem que mirar o centro da meta e nem deveria se discutir a questão da banda. Né? Então, uma questão é ter banda, outra é qual é o alvo. E vai ficar a dúvida, né, ainda sobre qual será o compromisso do Banco Central no ano que vem, confirmada a meta de 3%, em realmente, né, buscar o centro da meta. Né? Então esse é um outro ponto aí de dúvida. Com relação ao Copom, né, existe aí a dúvida, né, por conta de todos os acontecimentos recentes, qual será a opção, né, do comitê na próxima reunião, 18 e 19 de junho, se não me engano, se há espaço, né, para você fazer mais um corte, ou vai ter que haver algum tipo de interrupção do ciclo, ou mesmo fim do ciclo. Né? O mais importante parece ser, do nosso ponto de vista, que houvesse um consenso no Copom. Né? Sim, acho que, conforme a gente já tinha comentado brevemente semana passada, acho que a pior situação seria um dissenso no momento onde está muito claro que o mercado, as expectativas reagiram a isso, ficou muito preocupado com essas visões diferentes no momento em que as expectativas estão claramente desancoradas. Né? Então, e no final das contas, o livro-texto, né, a política monetária, tecnicamente, ela é tocada olhando para esse tipo de coisa. Não dá para tapar os olhos ao que está acontecendo, mesmo que a inflação corrente esteja relativamente bem comportada, né, Cavalo? Então, o nosso call aqui oficial é de que a gente provavelmente vai ver um corte de 25 no mês de junho, encerrando o ciclo ou uma pausa, mas a gente está na linha, pelo menos eu particularmente estou na linha de que os hawks e os doves, né, os mais calmos e os poucos mais ansiosos, cheguem num consenso ali de que se for para dar mais um corte, que seja o último
vamos interromper o ciclo e ver o que vai acontecer mais adiante. Acho que seria de bom tom alguma coisa consensual, mesmo que pessoas mais preocupadas com essa desancoragem aí possam ficar um pouco mais preocupadas com o andar da carruagem. E a dúvida com relação a isso se coloca também pelo fato de que, na hipótese de um corte, né, de 25 consensual, vamos supor assim, acho que isso teria que ser, né, alinhado com uma comunicação de fim de ciclo. Né? Então, ou uma longa interrupção, alguma coisa nesse sentido. Mas pelo menos, talvez para chegar nesse compromisso, mais na ideia, terminou-se, depois vai haver outro. Né? Aí é uma decisão futura. Já uma decisão de manutenção, ela poderia talvez ser alinhada com a comunicação de uma pausa, né? Talvez de esperar, aguardar, né, os acontecimentos futuros. E nesse contexto a gente volta a chamar a atenção para a importância da expectativa Focus, porque crescentemente a política monetária ela vai começar a focar não só 2025, que é o foco principal, mas 26, 27, e pelas médias, né, que são divulgadas, já existe alguma movimentação, né, das expectativas mais longas na direção de saírem do 3,5 onde elas se encontram. Então, a gente tem que ficar de olho também o que vai acontecer com as expectativas longas. Se elas também começarem a se mexer e a expectativa 25 continuar a subir na direção de um patamar de 4%, acho que aí cai muito a chance do Banco Central voltar a cortar, mesmo que pela última vez, na reunião de junho. Para mim isso é muito claro. Eu só gosto de ponderar que, conforme a gente tem insistido recorrentemente aqui, que muito do que está acontecendo no Brasil e em boa parte do mundo, né, depende do que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Se, por exemplo, tivermos aí mais 2, 3 leituras benignas de inflação por lá, e o Fed ficar mais confortável em sinalizar um início de ciclo de corte de juros, isso provavelmente terá algum impacto nos ciclos de juros ao redor do mundo, inclusive o Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, né, se de fato caminharmos para o cenário mais benigno lá fora, isso pode vir a ter um impacto sobre a nossa condição da política monetária ao longo dos próximos meses e anos. Com certeza. Por isso que a própria ideia de uma pausa, né, ela pode ser uma alternativa, exatamente porque aí você daria tempo para que ao longo, vamos dizer, desse final de segundo trimestre, no início do terceiro tri, houvesse, né, essa descompressão aí das inflações, né, estimadas aí lá fora aqui, e eventualmente aí depois você poderia ter mais conforto aqui também de voltar a cortar juros. Mas enfim, vamos aguardar aí as próximas divulgações e a evolução das expectativas no Focus, a comunicação. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todas e todos aí pela participação mais uma vez e um bom fim de semana. Até uma próxima.